Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é terça, dia 14 de maio e este é o seu Diário Econômico. A semana começou no ritmo dos mercados ainda lento, já que a inflação americana que saiu hoje e amanhã vão ser o divisor de águas para o humor. Antes do CPI no meio da semana, saem os preços ao produtor americano, agora cedo, referente a abril, que já vai dar alguma sinalização para a inflação oficial do Fed. As pesquisas qualitativas recentes com o setor de manufatura têm apontado, por exemplo, um aumento de custos, o que deixa então no ar essa preocupação para o dado de hoje. Os traders de títulos estão se posicionando para um potencial movimento mais acentuado. O pessoal, inclusive, citou ontem uma operação grande em opções no 10 anos, na Treasury de 10 anos, comprada em volatilidade, ou seja, se a volatilidade sobe, o cara ganha dinheiro. Na Bolsa Americana, o Smart Money, no dialeto do condado, o cara que entra e sai rapidinho, cobriu as posições compradas depois daquela valorização que a gente viu na semana passada de 2% do Nasdaq e do SP 500. E o travessão para mais uma rodada de dólar forte também parece relativamente baixo. A cesta de moedas contra o dólar caiu perto de 1% desde o pico de abril, mas enfim, a gente vai descobrir tudo agora às 9h30 da manhã. Só que antes, às 8 horas, sai a ata do Copom, que eu já comentei bastante ontem, né? Vamos ver se tem mesmo algum consenso entre os diretores sobre até onde eles podem levar a Selic e, nesse sentido ainda, por que do dissenso que a gente teve. De qualquer forma, eu continuo achando que vai ser bem estranho tentar conciliar o maior dissenso possível num documento que, no final das contas, teve um tom tão rígido que a nossa rotina aqui de inteligência artificial chegou a sugerir que o tom ali era compatível com uma inclinação para subir os juros. É um exagero, eu sei, mas enfim, reforça o meu ponto, né? Outro efeito colateral desse dissenso deu para ver nas projeções dos analistas dentro do Boletim Focus, que saiu ontem de manhã, que, vale lembrar, entra como premissa no modelo do Banco Central, né? Então é importante. Quem atualizou seus números nos 5 dias da semana passada subiu a inflação projetada para 2025, 2026 e assim vai. O pessoal até subiu a Selic final desse ano para 9,75, mas não mexeu na do ano que vem, que segue ali em 9%. Ou seja, a cabeça é que o juro termina mais alto esse ano do que se esperava antes, mas que o ciclo de cortes poderia ser retomado no ano que vem, mesmo com a visão, né, dessa inflação maior para frente. E isso tudo para um PIB desse ano que segue sendo revisto para cima, o que em teoria também diminui a necessidade de juros menores no ano que vem, certo? Ou seja, juntando tudo, é o mercado achando que a Selic vai cair porque sim. Também sai hoje o setor de serviços nosso aqui fechando seus números de atividade referentes a março. Nossa projeção é um pouco maior do que o consenso e se a gente tiver certo, o setor então fecha o trimestre passado com um avanço de 0,5% sobre o quarto trimestre de 2023. Os serviços prestados às famílias seguem resistente com a força da ocupação que a gente está vendo no mercado de trabalho e também todo esse aumento real de salários, fora os pagamentos expressivos de precatórios que o governo federal fez na virada do ano e ao longo desse tri que ajuda obviamente você a consumir mais serviços. Por outro lado, deve ter vento contrário vindo, por exemplo, da piora da safra e de todos os problemas climáticos que limitam, por exemplo, o crescimento do setor de transportes. Mas a história do ano, de qualquer forma, segue boa. Sobre o Rio Grande do Sul e o clima, as chuvas voltaram por lá como se esperava, infelizmente. O nível da água do Guaíba, que vinha caindo, voltou a subir. Tinha batido pouco menos de 5,5 metros no pico, cedeu de volta para 4,5 dias atrás e agora está no meio do caminho, a gente está falando de 5 metros de novo de altura do Guaíba, sendo que a cota de inundação ou o nível de enchente, vamos dizer assim, é de 3 metros, medidos ali no Cais Mauá. As preocupações obviamente seguem alta, inclusive porque os modelos climáticos ainda sugerem a continuidade dessas chuvas daqui para frente. O ministro Haddad deixou claro que não há limites para ajudar o Estado e novas medidas devem ser anunciadas, segundo ele, até amanhã, que são mais ligados dessa vez diretamente ali às famílias. Ontem também o CMN e o Banco Central aprovaram algumas medidas que dão para o sistema financeiro condições de ajudar a amenizar os efeitos da calamidade. A ideia é não deixar que o crédito emperre, pelo contrário, inclusive que seja estimulado. Entre as várias medidas, os bancos não vão precisar, por exemplo, caracterizar como ativos problemáticos eventuais reestruturações de créditos cujo gatilho tenha sido justamente o evento climático. E também teve ali uma isenção de compulsório, ou seja, libera o banco a emprestar mais, para alguns casos específicos pelo período de 1 ano. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural.
uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.